Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos fazer a correção do grupo 2, certo? Nós tínhamos parado na página 168. Então, eu peço que vocês peguem o grupo 2 na página 169, certo? Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui, eu vou espelhar, vou colocar a imagem para vocês e nós vamos discutindo cada questão, correto? Então, olha lá, pessoal. A primeira questão diz o seguinte, ó. Primeira questão. Diz o seguinte. Vulcanismo e terremotos são provocados pela movimentação do magma. Qual é a diferença entre esses dois processos originados dos movimentos tectônicos? Então, você vê lá, vulcanismo e terremoto. Nós sabemos que os dois eles acontecem por causa do movimento das placas tectônicas. Então, ele está falando aqui, ó, o vulcanismo escapa o magma e o terremoto só acontece os tremores. Então, vocês podem colocar aí que o vulcanismo, além do afastamento, da colisão dos movimentos das placas tectônicas, acontece o extravasamento do magma, certo? E o terremoto acontece apenas a colisão ou afastamento das placas tectônicas, certo? Vamos lá? Vamos para agora é o exercício 4. Quais foram os principais fenômenos que possibilitaram ao ser humano obter informações sobre o interior da Terra? Pessoal, eles utilizavam o quê? Eles utilizam até hoje sondas, análises, observações. Então, aqui está falando, a observação e estudo das ondas, né, através dos sismógrafos, eles ajudaram muito, colaboraram muito com essa análise das informações sobre o interior da Terra. Tudo bem? Então, olha lá, as alternativas, nós vamos só citar as alternativas. E se por acaso vocês tiverem dúvida nas questões de alternativa, na aula ao vivo vocês falam comigo, certo? A 5 é a alternativa A. A 5 é a alternativa A. E a 6 está lá, ó. De que forma o movimento do magma no interior da Terra modifica a sua superfície? Deixa eu diminuir um pouquinho, fica mais fácil para vocês se enxergarem, ó. O movimento do magma, ele faz o quê? Ele faz as placas se movimentarem. Lembra que eu comentei com vocês uma vez que é como se nós colocássemos em cima de uma piscina de leite condensado um quebra-cabeça? Então, o que acontece? Este quebra-cabeça é como se fossem as placas tectônicas. Então, elas vão se movimentando e com este movimento, elas permitem o deslocamento do magma, certo? Então, nós passamos agora para a página 170. Só um minutinho. Página 170. Deixa eu ver se é essa aqui. Isso, vamos lá. Então, olha aqui, pessoal. A 1 é a alternativa C e a 2 é a alternativa B, certo? Lembrando que as alternativas, se vocês tiverem dúvidas, anotem que a gente discute na aula ao vivo, certo? Então, vamos lá. A 3. Aqui. Só tentar aumentar um pouquinho, pessoal. Olha lá. Então, aqui está dizendo o seguinte. Em várias localidades da Terra foram encontrados fósseis de diversas espécies. Eles auxiliam nas pesquisas sobre a dinâmica natural do planeta na atualidade em comparação com sua dinâmica natural em épocas passadas. Explique como a descoberta de fósseis contribui para a elaboração da teoria da deriva continental. Então, lembrem, pessoal, que nós discutimos o seguinte. Lembra que quando aconteceu lá a separação dos continentes, da Pangeia, os animais que foram encontrados deste lado do continente e os animais que foram encontrados do outro lado, eles possuíam características semelhantes. Então, aqui está dizendo, a descoberta de fósseis da mesma espécie no sul e no sudeste do continente africano e no sul da América do Sul, argumentou a favor dessa teoria da deriva continental. Ah, Pro, mas não existia nenhuma diferença? Lembra que nós comentamos o seguinte, que existia sim diferença no bico,
no tipo de alimentação. Mas por quê? Porque acredita-se que estes animais foram se adaptando para consumir estes alimentos, certo? Então, as características destes animais deram a entender que existiu sim a deriva continental, certo? Na questão número 4, está falando sobre a teoria da deriva, né? Então ele pergunta, descreva como os continentes estavam organizados e as etapas pelas quais passaram até chegar à posição atual da deriva continental, né? Então, de acordo com Wegener, o que ele dizia? Os continentes estavam todos agrupados em uma massa única, certo? Aí, ao longo do tempo, a Pangeia foi se dividindo em duas partes, Laurásia e Goldiana, né? E depois eles começaram a se deslocar continuamente. Com o passar de milhões de anos, as massas do continente, elas continuaram se deslocando. Lógico que essas massas, acreditam-se que elas continuam se deslocando, mas é bem lento esse deslocamento. A 5 é a alternativa A, certo? Então, vamos para a página 172. Um minutinho. A Pro aumenta, tem que diminuir aqui. 172. A 172, pessoal, é para conferir. Então, a primeira aqui, ó, cite as camadas que formam o planeta Terra, da superfície ao seu interior. Então, olha lá, crosta terrestre, manto superior, manto inferior, núcleo externo e núcleo interno, certo? A alternativa 2 ficou VFFV. VFFV, certo? A 3 ficou BABC. BABC. Olha lá. E vamos completar aqui, pessoal. Vamos ler juntos. O núcleo interno encontra-se no estado sólido. Lembra da pressão do núcleo interno? É a partir do manto superior que ocorrem os extravasamentos de lava. Ela sofre um processo de resfriamento, podendo dar origem às rochas ígneas ou magmáticas. A crosta da Terra pode ser dividida em crosta continental e crosta oceânica. B. A crosta é formada por grandes porções chamadas placas tectônicas ou placas litosféricas, cujo movimento gera os fenômenos naturais conhecidos por terremotos, tsunamis e vulcanismo, que foram aqueles fenômenos que nós estudamos em sala, certo? Os locais mais suscetíveis ao vulcanismo e a fenômenos como terremotos e tsunamis são aqueles próximos ao encontro entre as placas tectônicas. Tudo bem? Vamos lá, pessoal. A 5 ficou assim, VF, certo? Agora, nós vamos lá para a página 185. Certo? Então, vamos lá para a página 185. Ainda, grupo 2. Só um minuto. Aqui. A 185. Então, a primeira questão que é: quais são as relações... Um minuto. Quais são as relações entre o ecossistema terrestre e aquática apresentadas no estudo de caso? Ah, essa daí é a pesquisa que nós fizemos, então esquece a questão B, vamos para a 2, tá bom? A 2 é a alternativa A, e a 3 diz o seguinte: o assoalho dos oceanos e mares tem um relevo específico formado por processos diversos. A dorsal oceânica do Atlântico, em destaque no cartograma, separa os continentes americano dos continentes africano e europeu. Quais são os oceanos e continentes que formam o planeta Terra? Então, coloquem lá os oceanos Atlântico, Pacífico, Índico, Ártico e Antártico, certo? Continentes Europa, África, Ásia, Oceania, América e Antártica, certo?
Vamos descer aqui. Como a teoria da deriva continental explica o surgimento do oceano em destaque no cartograma, como ela era uma massa única, ela foi se separando, certo? Foram separando os continentes e o que aconteceu com esta separação surgiu o oceano. Vocês podem anotar aí, o afastamento da América do Sul e da África levou ao surgimento do oceano, certo? Vamos agora para a página 186. 186. Anotem dúvidas, tá bom, pessoal? 186. A figura retrata uma prática que acontece em muitas regiões do Brasil. O lançamento de agrotóxicos, como pesticidas e herbicidas nas culturas agrícolas por meio de aviões que sobrevoam as lavouras. Sabendo que os ecossistemas terrestre e aquático estão interligados, converse com os colegas e o professor e respondam a estas questões. Essas questões nós fizemos em sala, tá bom? Como essa prática agrícola pode comprometer o ecossistema aquático? Pessoal, os agrotóxicos, eles contaminam o solo, eles contaminam a água, né? Nós até discutimos em sala que tudo que se utiliza, os fertilizantes, os agrotóxicos que são utilizados no solo, ele deve ser analisado a quantidade correta. Então, aqui diz o seguinte, que as chuvas que caem sobre a terra, elas arrastam esses agrotóxicos até a água, até os corpos de água superficiais, os mananciais, os aquíferos, e isso acaba prejudicando e chegando até os nossos lençóis freáticos, certo? Então, isso prejudica. De que maneira a população consumidora dos peixes desse rio, próximo à lavoura, pode ser afetada? Pessoal, afeta toda a cadeia alimentar, né? Porque vamos imaginar assim, então ele contaminou o rio, contaminou o mar, por exemplo, os aquíferos, aí essa contaminação, ela acaba atingindo a vegetação, os consumidores primários, este agrotóxico também entra no corpo destes consumidores e nós vimos nas cadeias alimentares que a quantidade de agrotóxicos, a concentração, ela vai aumentando de um nível para outro. Então, o peixe, o consumidor primário, ele vai ter essa concentração de agrotóxico, o consumidor secundário que se alimentar do primário vai adquirir essa concentração maior, então o nível de agrotóxicos ele vai aumentando de acordo com o seu consumidor, de acordo com o nível trófico da cadeia alimentar, certo? Página 187. Pessoal, a página 187, a primeira é a alternativa, então vamos lá. Ó, a primeira é a alternativa B. E a segunda diz o seguinte. Diminuir um pouquinho, tirou o foco. O planeta Terra abrange diversos tipos de ambiente, onde crescem e vivem espécies de seres vivos muito diferentes. Uma ema que vive no Cerrado brasileiro não sobreviveria no ambiente gelado da tundra. Do mesmo modo, um pinguim não sobreviveria muito tempo em uma floresta tropical do Equador. Lembrando-se de nossas aulas, indique quais são os fatores que determinam a existência de variados biomas no planeta Terra. Pessoal, as características dos biomas, o que envolve? O clima, a quantidade dos fatores abióticos, né? A maior ou menor quantidade de luz, de água, de temperatura, tipos de solo, de nutrientes encontrados, salinidade da água. Então, os biomas, eles adquirem várias características de acordo com os fatores abióticos que são encontrados em cada um. Tudo bem? Ar, água, luz, temperatura, pressão, salinidade, tipo de solo, tudo isso influencia na formação de um bioma. Agora nós vamos para a página 188. Então, olha lá. 188.
Bom, a primeira questão é a alternativa D. A alternativa D. Só um minuto, acho que eu mudei. Aqui. Então, é a alternativa D. O Brasil é considerado um país de dimensões continentais, ocupando a maior parte da América do Sul e a posição de quinta maior nação do mundo. Esse fato traz consequências para a distribuição de sua fauna e flora. Pensando nisso, responda: quais são os principais biomas brasileiros? Olha lá, pessoal: Pampa, Mata Atlântica, Cerrado, Pantanal, Amazônia e Caatinga. Já estudamos todos, né? Então, estes são os biomas brasileiros. Qual é o maior bioma? A Amazônia. Um dos maiores biomas. E a questão 9 é uma resposta pessoal. Você teria que fazer uma pesquisa sobre a cidade onde você mora e o bioma original dessa região, certo? Então, essa daqui é uma resposta pessoal. Vamos para a página 189, que é para conferir. Para conferir. Então, a 1, escreva no mapa. Ah, pessoal, não vai dar para ver aqui, hein? Esse daqui nós vamos fazer a correção em sala, porque não dá para... Não foca. Deixa eu tentar aqui. Esse daqui nós vamos fazer em sala a correção. Vamos para 2. Complete as frases. A biosfera é o maior nível de organização da vida, englobando todos os ecossistemas da Terra, certo? Um ecossistema pode ser entendido como o conjunto de todos os seres vivos e elementos não vivos de determinado local. Na verdade, nós estudamos assim, de todos os seres bióticos e abióticos, também está correto, tudo bem? Podemos classificar os ecossistemas em 2 grupos, terrestres e aquáticos. Cite questão número 3. Cite uma condição de que a Terra dispõe e que é favorável à vida. Bom, pessoal, aqui vocês poderiam citar a temperatura, a capacidade de armazenar aqui a temperatura, que é o efeito estufa, água no estado líquido, o oxigênio, tudo que nós já vimos sobre o planeta Terra, certo? 4 ficou assim, pessoal. G, F, D, E, C, B, A. Repetindo. Olha lá. G, F, D, E, C, D. Não, C, B, A. B de bola, tudo bem? Aqui vocês devem citar os nomes dos biomas terrestres, né? Mata Atlântica, Amazônia, Cerrado, Caatinga, Pantanal e Pampa. Tudo bem? Agora, nós vamos lá para o grupo 3, pessoal. Grupo 3, página 164. Grupo 3, página 164. Olha lá, vamos ler juntos. Em relação, subindo um pouquinho, em relação às propriedades gerais da matéria, explique as semelhanças e as diferenças observáveis entre 1 kg de chumbo e 1 kg de algodão. O que acontece aqui, pessoal? Tanto o chumbo quanto o algodão, os dois possuem a mesma quantidade de massa. O que acontece? Vamos imaginar uma balança. Eu vou precisar só de um pouquinho, uma quantidade mínima ali de representação do chumbo para aquele monte de algodão. Então, esse monte que eu estou explicando é o volume. Então, eles possuem a mesma massa, porém, o algodão, para alcançar a massa do chumbo, ele tem que ter muito mais volume, tá? Então, ele tem mais volume que o chumbo. A alternativa da 2 é a C, e a alternativa da 3 é a A. Página 165.
Isso mesmo, 165. A 165, a questão 4 é a alternativa D, e a questão 5 diz o seguinte, deixa eu aumentar um pouquinho. Vou aumentar mais. Bárbara pegou um bloco de isopor e um de chumbo, ambos com 1 kg de massa, e colocou-os em um tanque com água. Ela observou que o bloco de chumbo afundou, enquanto o bloco de isopor boiou. Com base em sua observação, Bárbara anotou as seguintes conclusões. O chumbo afundou porque é mais denso que a água. O isopor flutuou porque é mais leve que o chumbo. E o chumbo afundou porque é feito de material metálico. Todas as conclusões registradas por Bárbara estão corretas? Justifique a sua resposta. Então, olha lá. O chumbo afundou porque é mais denso que a água? Correto. Agora, a 2, as conclusões 2 e 3 estão incorretas. Por quê? O isopor flutuou porque ele é menos denso que a água. Então, nós temos que usar o mesmo termo. Lembra que eu comentava com vocês que leve e pesado está errado quando nós falamos de densidade? Então, o isopor, ele flutuou porque ele é menos denso que a água. E o chumbo afundou porque ele é feito de material metálico. Na verdade, o chumbo afundou porque ele tem maior quantidade de massa e porque ele é mais denso que a água, certo? Então, a única afirmação correta é a primeira. O chumbo afundou porque é mais denso que a água. Questão número 6. A questão 6 é a alternativa C. Pessoal, C, página 166, 166. Então, vamos lá, ó, página 166. O ser humano extrai da natureza a matéria-prima necessária às suas atividades econômicas. Normalmente, encontramos as substâncias químicas misturadas umas às outras e, para utilizá-las, é necessário separá-las. Em relação às misturas de substâncias, responda ao que se pede. O que é uma mistura homogênea? Pessoal, vamos lembrar lá de mistura homogênea. Mistura homogênea é quando acontece uma mistura de substâncias apresentando apenas uma fase. Então, você mistura água com açúcar. Você sabe que ali nós temos duas substâncias. Porém, observando, eu vejo apenas uma fase. Então, o nome homo quer dizer que é um agrupamento de substâncias que apresentam apenas uma fase. O que é uma mistura heterogênea? São aquelas formadas por duas ou mais fases. Então, eu misturo água, óleo, areia, por mais que eu tenha 3 substâncias com 3 fases, certo? Então, isso é uma mistura heterogênea. Se eu misturo água, açúcar e óleo, eu tenho 3 substâncias e 2 fases, porque a água e o açúcar, eles se misturam e apresentam apenas uma fase. Correto? Então, vamos lá, pessoal. Nós temos uma lista no exercício 2 e nós temos que nomear, classificar em misturas homogêneas ou heterogêneas. Água e areia. Areia não vai se dissolver na água, então uma mistura heterogênea. Água e óleo também não se mistura, heterogênea. Água e sal formam uma fase só, homogênea. Água e açúcar, homogênea. E água e álcool, homogênea. Se você colocar álcool na água, ele também forma apenas uma fase, certo? Vamos para a página 167. 167. A 167, o exercício 3 e o 4, vamos lá. O exercício 3... Desculpa, voltou aqui. Não. Só um minutinho. Voltou aqui. Então, abriu 167. Isso. Então, o exercício 3
exercício 3, mentira, o exercício 2, alternativa A, o exercício 3, alternativa B, e o exercício 4, alternativa B. Repetindo, 2A, 3B, 4B, 5E. Anotem se tiverem dúvidas nas questões de múltipla escolha, certo? Então, vamos para a página 168. Pessoal, 168 foi lição de casa, certo? Temos que fazer a correção. Qual a obrigação de vocês? Realizarem as tarefas. Tudo bem? Então, vamos lá. Ao longo do tempo, o ser humano desenvolveu diversas técnicas de separação de misturas para obter da natureza os recursos necessários à sua vida em sociedade. Pensando nisso, respondo o que se pede. Qual a importância econômica das técnicas de separação de misturas? Pessoal, a importância econômica é a utilização da matéria-prima. Hoje mesmo eu mostrei para vocês na aula a destilação do petróleo. Então, do petróleo se retiram várias matérias-primas que nós utilizamos, né? Então, a característica mais importante econômica é a utilização da matéria-prima que é retirada dessa separação. Qual é o efeito esperado do consumo consciente sobre a exploração dos recursos naturais? Bom, o que nós esperamos? Que não falte na natureza estes recursos. Por que tem se cuidado tanto do petróleo? Tem inventado tantos outros componentes para substituí-lo? Porque nós sabemos que ele não é renovável, né? E que se ele chegar ao fim, já era. Então, é aquela característica da sustentabilidade, conseguir viver com o que nós já temos disponível, sem ter que ficar retirando da natureza, certo? E agora, última página, página 169, página de lição de casa. Olha lá, página 169, o exercício 2, alternativa A, 3, alternativa B, 4, alternativa B e 5, alternativa E. Então, nós chegamos ao final da correção. O que eu quero dizer é o seguinte: façam a correção direitinho, e se por acaso, nossa, mas eu marquei D, a Pro falou que é D, marque a dúvida que nós discutimos em aula. Tá bom, pessoal? Um beijo